A outra pergunta da Tarsila é a seguinte, presidente: quando o cadastro é aprovado, a Caixa libera o pagamento do auxílio, mas se a pessoa informou algum dado bancário errado, a Caixa acaba criando uma poupança social digital para ela. Quanto tempo demora entre a Caixa perceber o dado bancário, que o dado bancário está errado, e liberar o dinheiro na poupança digital? Um dia. E dos 3,5 milhões de brasileiros receberam em outros bancos. E 600 mil seriam 4 milhões. 600 mil, os dados voltaram dos outros bancos por algum tipo de problema. Ou seja, a pessoa indicou do banco X. Lembrando que 50 bancos nos ajudam. Mas eu tenho o banco X. Esse banco X, na verdade, o banco X é o Banco do Brasil, né? O Rubem, grande amigo meu, presidente do Banco do Brasil, esse banco excelente, excepcional. Se a pessoa coloca o nome de uma conta no Banco do Brasil e tem algum erro, por algum motivo, o que a gente faz? Esse dinheiro, essa pessoa volta e nós abrimos uma conta digital. Então, mais de 500 mil pessoas receberam dessa maneira. Então, para ser bem objetivo, até um dia nós resolvemos, criamos essa conta, ou em alguns cenários, os bancos criam uma outra conta, uma conta espelho, porque lembrem que nenhum banco está retirando do brasileiro esse dinheiro para algum pagamento eventual. Por exemplo, a pessoa tem um crédito imobiliário, tem um cheque especial em um banco, na Caixa, no Banco do Brasil, está devendo. Nenhum dos bancos retira desse auxílio beneficial os juros ou a dívida. Para fazer isso, muitas vezes se criou uma conta espelho. Então, às vezes, tem um pouco de confusão também, e aí as pessoas vêm até a Caixa, a gente liga para os bancos, então tudo se resolve rapidamente, mas em mais de 500 mil casos nós abrimos a conta digital e, de novo, qualquer coisa a pessoa recebeu na conta digital e faz uma TED, um DOC, para a conta em outro banco. Então, tudo, normalmente, na própria agência da Caixa Econômica Federal, porque essas perguntas acabam sendo resolvidas ao vivo. Mais um motivo porque as pessoas acabam indo na Caixa Econômica Federal, porque esse tipo de dúvida é um pouco mais difícil de você tirar por telefone ou pela internet. Então, é mais um exemplo dessa relação presencial que acabam tendo nas agências. A próxima pergunta agora é do Eduardo Matos, ele é da Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora e Gaúcha ZH. Quando a Caixa começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, e quem começa a receber primeiro? Obrigado pela pergunta. Eu e o ministro Onyx, nós já basicamente acertamos. Tem uma conversa também interna nossa aqui, que já praticamente fechou. Estou levando para o presidente Jair Bolsonaro e ele valida. A partir do momento que ele validar, nós anunciaremos muito em breve. Agora, eu não posso antecipar, porque qualquer dado que a gente antecipar, a gente vai estar explicando o que é a nossa ideia, mas eu só posso fazer isso após a validação do presidente da República. Ok. A Geralda Doca, do Globo. Dos 51,1 milhões de cadastros finalizados, quantos são recadastramento para correção de dados? Vamos lá. Os cadastros validados, na verdade, tem uma diferença aqui. Para fazer aqueles cadastros, os 51 milhões já são validados, já são pagos. Esse é o número basicamente pagos. Você tem um número maior, de 96 milhões. 96 milhões são os cadastros realizados ou uma tentativa de realizar. Então, você vai no auxílio emergencial, Caixa, Governo Federal, 96 milhões de brasileiros foram.
Desses 96, ao redor de 50, um pouquinho mais de 50 milhões, foram até o final, foram aprovados e já receberam. 26 milhões, esse é o último dado que eu tenho, foram negados. Ou seja, as pessoas falaram, a Dataprev falou, não, você não pode, porque, por exemplo, você ganhou em 2018 mais de R$28 mil, que são as regras da lei. Então, quem tem alguma questão que claramente não cumpra a lei para receber, foi negado. Tem um ponto só, que é comum, que às vezes as pessoas estavam empregadas e perderam o emprego durante a vigência, até 3 de julho. Estas pessoas poderão se recadastrar, porque estará no dado da database da Receita que elas não são mais empregadas. Então, esse normalmente é o caso mais simples de pessoas que tiveram o benefício invalidado, porque estavam empregadas, e ao perder o emprego elas podem receber. E a parte dos dados inconclusivos, que são 12 milhões, estes dados nós incentivamos todos a se recadastrarem, porque são normalmente erros de algum problema quando houve o cadastramento. Por exemplo, os mais comuns, as pessoas não colocaram se são sexo masculino ou feminino. Quando você coloca que é chefe de família, você não colocou os dados dos seus dependentes. Então, se uma mãe é a chefe da família, ela precisa colocar o nome dos filhos, o CPF dos filhos. Por exemplo, se um cônjuge, o outro é falecido, então isso gera algum tipo... só que ela não atualizou esta base de dados. Então, todas essas questões que diferem da base de dados, em especial da Receita, fazem com que esse dado seja inconclusivo. Ou seja, não está claro que há algo que seja diferente da lei, que a lei proíba, mas há uma falta na análise. Existem ainda uns 10 milhões, pelo menos, que estão sendo analisados, que foram as pessoas, por exemplo, no começo, qualquer questão com a Justiça Eleitoral também invalidava o CPF. Então, você tentava fazer o cadastro, mas você não conseguia finalizar o cadastro. Isso já foi resolvido há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, esses são os pontos. Quer dizer, sumarizar, os mais de 50 milhões já receberam. Então, quando nós falamos que 50 milhões de brasileiros receberam 35,5 bilhões de reais, isso não inclui inconclusivo e nem negados, porque esses não receberam nenhum real, nenhum benefício, e ou não receberão, ou se fizerem de novo seu cadastramento, e eles forem validados pela Dataprev e o Ministério da Cidadania, a Caixa realizará o pagamento. A última pergunta, vamos para a última pergunta então, presidente. O Lucas de Paula, do jornal O Povo. Muitas pessoas reclamam de não conseguirem realizar procedimentos como pagamento de contas ou transferência de dinheiro no horário de atendimento, chegando a demorar dias para obter sucesso devido aos erros no sistema. Esse problema será resolvido? Há a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento para essas funções? Acredito que ele esteja falando do Caixa Tem, né? Lucas, se você puder até enviar para a gente, nós entendemos que houve uma melhora significativa. Algumas pessoas tentam realizar as transferências fora do horário bancário e, de novo, a maioria dessas pessoas nunca tiveram acesso. Vamos lembrar que elas não tinham conta de banco até 20 dias atrás, muito menos utilizar um aplicativo para realizar transferências. Então, a parte das pessoas, inclusive porque eu mesmo já ouvi, quando estive em mais de 40 agências, as dúvidas eram, poxa, mas eu tentei fazer a transferência meia-noite, de meia-noite você não vai conseguir. Então, são determinadas questões. Parte é isso. Parte é, sim, na semana passada ele estava muito menos eficiente, melhorou, e de ontem para hoje houve uma grande melhora, que é exatamente essa questão, não só de maior capacidade de tecnologia, mas desse outro programa
Por quê? Porque, às vezes, quando você tinha uma fila muito grande, se o próprio celular bloqueasse, aquela tela bloqueasse, você perdia a conexão. Então, isso era óbvio, que era um problema, isso foi ajustado. Então, nossa expectativa é que haja uma melhora, tanto que hoje foi o dia, mas muito longe, onde o percentual de pagamentos via o Caixa Tem foi o maior. Tanto que todas as pessoas que iam às agências, nós incentivamos, uma parcela significativa conseguiu realizar o pagamento direto pelo Caixa Tem, ou seja, a geração do códigozinho, que se chama de token, mas são 6 números. Agora, um outro ponto importante, milhões de pessoas vão precisar da ajuda, inclusive para retirar o dinheiro. São pessoas muito humildes. Só para finalizar, porque tem uma coisa importante. Nós pagamos 50 milhões de adultos. Temos 150 milhões de adultos no Brasil. Este é um auxílio para exatamente a população mais carente. Então, é o terço mais carente. Dentro desse um terço mais carente, 20 dos 50 milhões nem tinham conta em banco. Então, 40% desse um terço mais carente é o universo que estamos falando, que é o que mais usa o Caixa Tem. Então, certamente teremos, pode ser a tecnologia que for, sempre será algo que terá um pouco mais de demanda até que as pessoas consigam aprender e se acostumar. Então, é importante isso que a gente pede também para a imprensa, que eu tenho certeza que sempre nos ajuda, é óbvio, é que quando a gente anunciar, daqui a pouco, o calendário do próximo pagamento, que nós tenhamos, que se fale de uma maneira maciça, porque nós vamos anunciar de acordo com a data de nascimento. Por que a gente não conseguiu anunciar nesse primeiro pagamento a data de nascimento? Por um motivo muito simples. Porque nós fomos realizando o cadastramento e nós tínhamos que pagar as pessoas. Então, ou a gente esperava um mês para ter um cadastro de 50 milhões de pessoas, e aí teríamos, sim, mais um mês para pagar, ou a gente começava a pagar a cada 3, 4 dias. Quando você pagava 3, 4 dias, você pagava gente que nasceu em janeiro, em março, em abril, em junho, em dezembro. Isso é uma diferença. Quando pagamos o saque imediato, nós pagamos por mês. É muito mais fácil para as pessoas entenderem quando que elas vão receber. O que aconteceu em abril? Quando nós falávamos, vamos pagar 7 milhões de pessoas, ia todo mundo nas agências. Porque as pessoas achavam ou queriam receber. Então, agora, nós esperamos uma grande melhora, porque a nossa expectativa é que, quando pagarmos janeiro, a maioria que vá nas agências são as pessoas que nasceram em janeiro. Não tem nenhuma dúvida que vai gente que nasceu em março, abril, junho, tentando receber em janeiro. Uns 20%, 30% irão. Mas, pelo menos, a maioria seja das pessoas que podem receber. Enquanto, na semana passada, 60% das pessoas que iam às agências não poderiam receber em hipótese nenhuma. Então, parte daquela multidão que nós vimos semana passada era exatamente essa questão. E parte, sem dúvida nenhuma, era das pessoas estarem muito necessitadas. Nós entendemos isso. Mas como acabamos de pagar, já pagamos do Cadastro Único, pagamos do Bolsa Família nos últimos 10 dias, pagamos 20 milhões de pessoas, existe um tempo para a segunda parcela. Nós não vamos fazer a segunda parcela amanhã ou no sábado, teremos um pouco de tempo, não quero adiantar, mas, para finalizar, será feito com mais espaçamento, será feito de acordo com o mês de nascimento. E esses pontos são fundamentais na nossa visão, junto com a ajuda das prefeituras, com a ajuda da imprensa, com a melhora da tecnologia, com a melhora operacional da Caixa, com o fato de abrirmos todas as agências desde as 8 horas da manhã, com termos mais de 5 mil novos vigilantes, com termos mais de 5 mil funcionários que estavam em home office, que estão ajudando
aqueles mais de 30 mil que já estavam desde sempre na linha de frente. Então, esse conjunto de coisas vai nos ajudar. Por fim, eu, como todos os vice-presidentes e todos os diretores, nos dias de pagamento mais pesados, eu não quero adiantar aqui, estaremos em todos os estados do Brasil para ver no dia e poder realizar uma mudança que seja necessária se efetivamente tivermos algo mais complicado na hora. Então, é uma operação muito grande, nunca foi feita no Brasil nem de perto, talvez na China ou na Índia, mas em nenhum outro país, certamente, porque além da escala, tem uma demanda de tecnologia e de tempo muito curto. Então, eu quero agradecer a vocês e, de novo, reforçar, agradeço muito o apoio de toda a mídia, de toda a imprensa, a esse pagamento do governo federal, da Caixa, que de fato é para os brasileiros e para os brasileiros mais carentes, que são aquela parte da população menos protegida, e que todos nós queremos o melhor possível. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Nesse momento, 2.200 pessoas estão nos assistindo. A gente quer agradecer, então, a participação. Obrigado. Obrigada. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Até a nossa próxima participação, nosso próximo ao vivo aqui pelo YouTube. Um grande abraço.